A vós, louvor, honra e glória eternamente. O salmo de hoje está em Daniel 3. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 19, dos versículos 1 ao 2, 9 ao 11 e 16 ao 20, já traz uma ligação muito interessante com o evangelho de hoje em Mateus 13, dos versículos 10 ao 17. Na primeira leitura, começa da seguinte forma: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte. E este trecho descreve a teofania do Sinai. Deus se revela com trovões, nuvem densa e som de trombeta. Não é uma cena apenas de majestade, mas de limite. O povo deve se purificar, não tocar o monte e esperar. Deus desce, mas o povo não pode subir. E paralelo a isso, no evangelho de hoje, em Mateus 13, dos versículos 10 ao 17, o que está no começo? A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, porque vendo não veem e ouvindo não escutam, nem compreendem. Então, diferentemente daquilo que nós temos na primeira leitura, Jesus oculta seu ensinamento em parábolas. Como Deus no Sinai, ele também fala, mas há um véu. Não é para todos ao mesmo tempo. A revelação tem uma pedagogia e não é automaticamente compreendida. E vejamos que na primeira leitura, o povo é liberto do Egito, símbolo do pecado e opressão, e conduzido ao deserto, onde experimenta a presença tremenda de Deus. É um momento de purificação. O monte simboliza o lugar da aliança, mas também da separação. Deus é santo e o povo ainda não está pronto para o contato direto. E a presença divina se manifesta em símbolos cósmicos, trovões, nuvens, fogo. O transcendente invade o mundo sensível. E Deus fala a Moisés, mas o povo ouve sons e sinais, não a palavra clara, a mediação. E com o Evangelho, no capítulo 13 de hoje, Jesus é o novo Moisés, mas agora não no Sinai, e sim nas margens do mar, falando ao povo. Suas palavras são parábolas, cheias de imagens simples, mas carregadas de mistério, e ele fala do reino. Ao contrário do Sinai, onde o povo não podia subir, aqui o povo pode se aproximar, mas não necessariamente entende. A barreira não é mais geográfica, mas agora interior, o coração fechado. Se na leitura de ontem do Evangelho nós tivemos a parábola do semeador que saiu para semear e o terreno propício para a fecundação da semente é o coração aberto. E na leitura de hoje, Jesus aponta de que se o coração está fechado, não tem como se aproximar de Deus. Não basta apenas recitação de palavras, de ritos externos, de orações destinadas a tal finalidade, mas se o coração não estiver aberto, não há aproximação verdadeira. E Jesus aqui cita em Isaías: Este povo endureceu o coração. Assim como no deserto o povo pode ver sinais, mas não crer. Isso é algo muito interessante, porque muitas vezes, principalmente em pleno século XXI, nós somos muito estimulados visualmente e auditivamente. Em que sentido? Acostumamos muitas vezes, até mesmo pelo acesso fácil às redes sociais, de a todo momento ter que ficar escutando alguma coisa e ver alguma coisa para que isso toque a nossa sensibilidade e corremos o risco de achar que essa experiência sensível é uma experiência de fé. Novamente, deve-se tomar cuidado para não misturar as coisas. E aqui, nesses textos, há um paradoxo da revelação. Deus fala, mas nem todos entendem. No sinal,
ele se revela com majestade e terror. Em Jesus, ele fala com simplicidade e doçura. Mas continua sendo necessário ter o coração preparado. E nesse sentido, a revelação ela é processual. No Antigo Testamento, a distância é física, simbólica e moral. Em Cristo, Deus se aproxima, mas a compreensão exige fé, abertura e conversão. E nesse sentido, teologicamente falando, São Tomás de Aquino vai afirmar que, para tornar visível o invisível, é necessário usar figuras. E por isso as figuras do Sinai e as parábolas de Jesus são escolas da fé. Não para satisfazer a curiosidade, mas para formar o coração humilde, capaz de escutar e interpretar. E novamente, nós caímos em uma outra manifestação do momento que nós vivemos, onde há uma necessidade de todo momento sentir as coisas, e ao sentir as coisas, pode ser que nós não estamos necessariamente tendo uma experiência única com Deus. Se apega-se muito pela necessidade da experiência da sensação em si. E isso necessariamente não é uma manifestação de fé. Há pessoas que vão preocupar mais em ter um arrepio no corpo, um estímulo de emoção, achando que isso é presença de Deus. Mas muitas vezes isso é uma própria dependência do vício com os próprios estímulos do corpo. E hoje nós vivemos qual o dilema nessa perspectiva? Muitos querem ver Deus, mas não se purificam como o povo do Sinai. Muitos ouvem as parábolas, os evangelhos, a igreja, mas não compreendem porque o coração está endurecido, distraído e superficial. E nesse sentido, a superficialidade de muitas vezes é sinal de que a espiritualidade ela não está enraizada na busca sincera e pura de Deus. E o sentido de purificar aqui não é só no aspecto moral, ético, na questão de fugir do pecado. A questão de purificação é também pelos sentidos. Devemos buscar um caminho de espiritualidade que, sim, nos afasta do pecado, e nos afastando do pecado, nós vamos conseguindo ter uma dimensão melhor do que somos. E quando chegamos a tal ponto, devemos também purificar a nossa mente para que os nossos sentidos não nos enganem e busquemos verdadeiramente aquilo que Deus está nos revelando. E isso se faz dia após dia, buscando o processo de virtude tanto na questão moral e assim numa virtude intelectual e espiritual, para que possamos experimentar e saborear Deus de uma forma sincera e correta em nossos corações. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.